eu sou Renan Mainen e está começando a segunda edição de Dona Pod, um podcast que se dedica a falar de arquitetura, decoração, mobília, casa, viver bem. Aqui ao meu lado a minha parceira Vanessa Cadorim, sócia proprietária de Dona Ferragens. Oi, Vá, tudo bem? Oi, Renan, tudo ótimo. Que bom que a gente está aqui, né? Eu tô muito feliz por a gente ter essa oportunidade de gravar o nosso podcast. Nossa missão é trazer conteúdo e trazer luz para muitas pessoas que nos acompanham, que certamente em algum tema ou outro aí estão buscando, né, se formar, informar, e essa é a nossa missão. E para isso, a gente trouxe aqui duas pessoas maravilhosas, incríveis, e eu tô muito feliz por vocês terem aceito o nosso convite. Eu sei que a agenda de vocês é apertada, é corrida, e a gente até teve dificuldade de conseguir encaixar um dia, né, que desse certo, que a gente sabe que é puxado, é corrido. E vocês terem, né, se permitido e tirado esse tempinho para nós tem muito valor. E sobre o tema que vai ser elucidado hoje aqui, vai ser colocado, eu tenho certeza que vocês têm muito, muito a contribuir, mesmo de verdade, pela história deles. A personalização do alto padrão, hoje esse é o nosso papo, lembrando sempre que esse podcast é um oferecimento de Dona Ferragens, uma loja completa para você que está pensando em reformar, construir, seja em casa, seja um escritório, enfim, um mix completo para te atender nesses anseios. A loja tem base em Criciúma, no sul de Santa Catarina, mas vende para todo o Brasil por meio do www.donaferragens.com.br. Não deixe de visitar a loja. Só na loja virtual tem mais de quase 5 mil itens já cadastrados. Então é um mix muito completo de fato. Tem também um trabalho que se faz nas redes sociais por meio do Dona_Ferragens no Instagram. E esse podcast também já tem o seu próprio canal. Então Dona.pod, se você quiser ver os cortes, bastidores do que a gente tem feito por aqui, também basta acessar. E como a Vanessa já se reportou aos nossos convidados, é um prazer ter a Teto aqui hoje conosco. E nós estamos então aqui com o Franciano Valente e com o Mike Rocha, que são as mentes por trás dessa marca que tem feito peças, trabalhos cada vez mais significativos e lindos. Parabéns pelo que vocês produzem, pelo que vocês executam. E a gente então, personalização do alto padrão. O que dá para falar a respeito disso? Que alto padrão é esse, afinal de contas? O convite é que a gente vá direto ao ponto. Né? O que seria a personalização do alto padrão? Parece até que assusta um pouco, né? Bom, em primeiro lugar, né, já antecipando, agradecer imensamente a lembrança do nosso nome, né? A gente tem realmente uma agenda cheia, mas é muito bom poder falar de arquitetura sempre, em todo momento. É um assunto que não nos cansa e é um universo que a gente realmente é apaixonado. E esse tema, mais ainda, né? Porque a gente vem num mercado, sim, bastante repleto de bons profissionais e bons arquitetos. E como qualquer profissão, como qualquer segmento, existe um universo amplo, né? De profissionais, estilos, gostos. E nós que atuamos muito no alto padrão, a gente passou a fazer um exercício do que realmente é o alto padrão, né? O que é o alto padrão para o nosso cliente, né? De que forma que ele é vendido, de que forma que ele é elaborado, de que forma que ele é pensado. E isso começou a gerar, até nas nossas discussões no escritório, o que é isso, né? Se é um poder aquisitivo maior, menor, se é realmente uma realidade que a gente pode considerar como um alto padrão, é uma obra rica ou é uma obra bem pensada, uma obra inteligente? Eu ia até te perguntar isso. O alto padrão, né, essa personalização, precisa que tenha realmente um investimento muito alto financeiro, ou busca-se o alto padrão de uma outra forma, sobre outra ótica? Não necessariamente, né? Na verdade, o grande viés da arquitetura como um todo é o ter muito ouvidos, né? Escutar muito. O processo inicial, que nem todo mundo dá essa ênfase, nós temos que identificar, né? É quase como uma psicologia onde tu precisa analisar quem é esse indivíduo, quem é essa persona, quem vai morar nesse espaço, né, viver ou trabalhar, e o que a gente pode contribuir na arquitetura para agregar isso. Isso é o princípio de tudo, é entender
qual é o gosto, enfim, a maneira com que essa pessoa encara, né, o seu dia a dia. E aí isso começa a ser personalizado aí, né? Eu sempre digo, tu nunca mora na casa do vizinho, tu mora na sua casa. Por mais que tu goste muito Da casa do vizinho. Da casa do vizinho, né? A grama do vizinho é mais verde, o telhado do vizinho é mais inclinado. Antigamente existia até um conceito bem assim, talvez até peculiar para nossa região, que contava-se até as águas do telhado e o vizinho o próximo vizinho sempre fazia mais águas e mais telhados para compensar isso. Então, será que aquilo reflete o que é o alto padrão, o que é a personalização? Não reflete, porque realmente o estilo de vida ou o estilo da pessoa, enfim, né, dos seus gostos é muito diferente. Ele já diverge na própria casa, né? O casal ele tem gostos diferentes, ele tem estilos diferentes e a gente tem que personalizar tudo isso para que ambos se sintam bem no mesmo espaço. Agora, Fran, te incluir nessa conversa aqui, eu queria saber se alto padrão e luxo seria a mesma coisa ou são conceitos diferentes? Queria te ouvir a respeito. Buscando um pouco o gancho do que o Mike falou, a própria palavra alto padrão, né, o próprio o verbo de elevar, né, o padrão nosso que a gente tem. Não é só a riqueza, não é só valores, não é só o luxo, né, como a gente fala sobre o luxo também, né? Quando a gente diz se dar ao luxo, é sempre aquele quesito a mais que a gente precisa ter, né? Então é isso que a gente sempre busca também para o cliente e para as pessoas. É aquela permissão que a gente tem, né? O próprio descansar no sofá no meio da tarde é o luxo também, né? Então tudo isso... Quase nunca temos, né? Inclusive. Exatamente, assim como a personalização das peças do que a gente faz até da própria loja que a dona hoje tem, né? Que a gente estava conversando aqui antes, né? Esses porta-joias, porta-relógio, são acessórios que a gente vai agregando nos próprios projetos, que isso é se dar ao luxo também de poder guardar bem uma peça, de poder pensar um pouco a mais do que só se precisa viver, né? Então o luxo é isso, né? Não é só o necessário que a gente precisa para poder viver. É ter o a mais, né? E por isso que a gente fala sobre alto padrão, sobre luxo, sobre personalização disso tudo, né? Porque o nosso escritório, da forma como a gente trabalha hoje, é personalizar o alto padrão, porque dentro do nosso escritório existe uma equipe, existe um staff, existe um pessoal todo envolvido numa obra, num projeto, que cada um tem uma função importante. E cada pessoa que existe lá dentro do escritório é uma pessoa de um valor agregado, que isso é o alto padrão, né? Não são vários funcionários, não, são vários arquitetos dentro de um escritório, onde, né, representados por mim e pelo Mike, a gente traz isso dentro de um cenário onde isso é elevado, e isso é o alto padrão. E como é que vocês constroem com o cliente, né, essa caminhada? Para entender realmente quem são, qual é a cultura, né, desse cliente e qual é o processo que vocês adotaram e que deu certo, porque hoje a Teto, né, na região onde vocês atuam, tem nome. Referência. Referência. E eu tenho certeza que vocês são um desejo de muitas pessoas poder contratar a Teto para fazer o seu projeto. Porque hoje, na verdade, o que eu percebo é que vocês não vendem projeto, vocês vendem a assinatura. A assinatura de vocês. E como é que funciona esse processo? Mais do que isso, é um sonho, né? Sim. É um sonho tratado com respeito. Eu acho que o grande sucesso da Teto vem dos clientes da Teto. O nosso grande marketing, apesar de estarmos nas redes sociais, estarmos, né, buscando também ser conhecidos fora e atingir pessoas que a gente não costuma atingir no dia a dia, na fala, é o nosso cliente que sempre traz outro cliente, né? E isso valida muito aquilo que a gente constrói junto, né? Essa amizade, esse respeito, e realmente aquilo que eu estou vendendo, eu que faço esse papel comercial, se aquilo que eu estou vendendo eu vender um gato por lebre e não entregar aquilo, o cliente, com respeito, ele pode até não falar mal de ti, mas dificilmente ele te indicaria para outro, né? E como a gente vê esse processo acontecendo,
é muito gostoso. Tu entender que realmente, né, tu fez parte disso, tu entregou esse percentual, porque não é só o projeto propriamente dito, e isso talvez, né, no universo de vários profissionais, seja um diferencial da Teto. Não só a personalização, como ajuda, o acompanhamento, estar junto, entender, né, aquela frase que mata tudo, deixa comigo, eu resolvo, eu vou lá, eu faço. E é tão bom ouvir isso, né? E é uma segurança que para nós é o dia a dia, mas pensa para o leigo, né? O cliente tem sua profissão, seu trabalho, tá lá batalhando, né, para ter, inclusive, essa construção, essa obra, e eu vou gerar mais problemas, mais aborrecimentos. Quanto mais ele deixa ao encargo da Teto essa bronca, né, essas incomodações, mais ele vai ter esse sentimento de realmente, eu estou sendo bem assessorado, eu confio nos profissionais e eles vão me entregar no final o produto que eu desejo. E isso acaba virando uma corrente. Nós temos clientes que assim, nos seguem já em detrimento a essas indicações, e tu encontra no mercado, num restaurante, ele fala, cara, o dia que eu construir vai ser com vocês, porque o fulano indicou, o Beltrano indicou, Nossa, e isso eu traz uma acompanho satisfação, você. né? Então, muito legal, muito bom. isso traz uma certeza, né? Então, assim, não é a marca da Teto, não é nem propriamente o projeto, porque às vezes a gente está divulgando um projeto que não tem nada a ver contigo. Mas assim, será que a Teto pode fazer o meu projeto se esse projeto não tem nada a ver comigo? E nós transitamos realmente em todos os universos de projeto. A Teto não tem um estilo. O estilo da Teto é o cliente, né? Arquitetar é entender também, né? Tem projetos que a gente já elaborou, o Fran na criação e eu no executivo propriamente dito, que nós não moraríamos, não tem nada a ver com o Fran e com o Mike, mas tem tudo a ver com o meu cliente sorrindo no final. A gente está vivendo um mercado imobiliário bastante intenso. Alguns corretores nos ligam e dizem assim, cara, tem algum projeto de vocês à venda? Porque eu tenho que vender um projeto, né? Eu quero essa assinatura porque os outros que eu vendi que era da Teto funcionam super bem, o cliente ficou super satisfeito. Então isso nos enche de satisfação no processo realmente dito, que é o que eu chamo de personalização. Isso, para mim, é um alto padrão e personalização. Tem o cliente que pode investir mais do que o outro? Tem, e a gente entende isso. É criado o projeto, nem tudo nós entendemos de valores, né? Nós não temos como ter noção exatamente dos valores dos produtos. A gente propõe o que é melhor para aquele cliente naquele momento. E aí vem, talvez, essa lapidação também de custo, de investimento. A ideia é que ele consiga chegar ao final e também não quebre por isso, né? Queremos ele saudável. Então, assim, essa confiança de também nos revelar algumas etapas bastante particulares. Olha, eu não estou com todo esse dinheiro para construir isso, mas eu queria... então vamos mexer aqui. Por que a gente não investe menos aqui e mais aqui? Isso realmente vai trazer para o briefing de vocês uma melhora, mas isso aqui também não tem muita importância para vocês. E cada cliente tem essa balança diferente, né? Um cliente pode... se sentir muito bem com um bacará de 20 braços, e enquanto o outro, um bacará, um lustre, né? Bem clássico, bem imponente, e outro totalmente minimalista, aquilo não traz nada. Principalmente o conforto, porque algo que não é do teu estilo vai te trazer um desconforto. É verdade. E nesse processo Só para comentar que não quebre o seu orçamento, consulte Sim. Dona Ferragens. Exatamente. Mexendo, né? Mas, Vanessa, só um adendo ali sobre o que o Mike estava falando e sobre essa questão do que a gente fala ali do escritório, de como a gente funciona e como isso tudo dá certo. Também buscando o gancho do que a gente estava falando sobre a questão do alto padrão e da personalização, a gente sempre entendeu que o nosso trabalho como arquitetos, a gente trabalha com sonhos, a gente precisa também lidar com as pessoas de uma forma individual, né? E assim, não adianta a gente ter uma pessoa que faz tudo e que na verdade não faz nada, né? Um sonho precisa ser tratado ponto a ponto, né? E a gente começou com essa ideia de que eu precisava ter esse tempo para poder criar, e por isso o Mike vem com essa história da execução. Mas em contrapartida, a nossa própria equipe, o que é legal é que cada um vai pensando unicamente cada passo do processo do projeto.
né? O que é muito bacana é que agora, quanto mais a gente vai tendo expertise e mais experiência no mercado de trabalho, com algumas obras que a gente tem, a gente acaba encontrando na rua, assim como clientes que dizem que um dia eu vou fazer com vocês, um dia eu quero ter uma casa pela teto, e aí a gente vai tendo clientes também que vão dizendo assim, cara, tão legal o atendimento da Cassi, que é a nossa gerente, ou o outro que passa pelo detalhamento, e aí tem o próprio Thiago que me atende também, cara, ele é tão atencioso, tão bacana. Então, assim, a gente acaba, apesar de eu e o Mike estarmos sempre à frente, a gente sempre tem alguém elogiando o pessoal da nossa equipe também. Isso Então, traz uma são tranquilidade, pessoas também, né? Isso é legal, sabe? Não, isso traz mais tranquilidade, porque a gente também tem uma equipe, né? Uhum. Que trabalha conosco. E nós, é humanamente impossível estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Enquanto o teu negócio, ele tá sendo criado, ele tá andando. E aí você ter uma equipe, né? Com você, forte, que fala a mesma língua, que tem a mesma cultura, alivia, né, a carga. E agora também conseguir encontrar esses seres, né, que vão estar falando a mesma língua é um baita desafio. E o próprio cliente também, né, entender que o que ele quer buscar, ele sabe em que pessoa ele vai procurar dentro do escritório. Isso é muito legal. Vou falar sobre um detalhe que eu queria mudar, alguma coisa, sobre a própria criação. Eu vou direto lá falar com o Fran. Ou às vezes, o orçamento ficou meio apertado, não estou conseguindo valores, a gente, vou buscar então a gerente, ou então vou falar com o Mike. Sabe, ele começa a entender quem são as pessoas que vão atender ele e que não é só uma que ele fica em cima, que ele fica perguntando, que ele fica questionando. Então isso é muito bacana e saudável para nós também, porque as pessoas que trabalham conosco... Vai dar tempo também para você focar naquilo que é o teu trabalho, né? Você é a alma da criação, né? Da Teto. E aí o Mike faz a parte comercial. É o comercial mais amplo do mundo, né? Todos os o comercial, a gestão, a execução. Ele acompanha a obra, fala com os pedreiros, deu errado aí, ele que tá lá. Tá, mas aí, comercial que opina no criativo ou deixa livre pra voar? Opina, mas a gente sempre falou, desde o início, que cada um segue no teu caminho. Nós somos duas linhas paralelas, elas caminham sempre juntas. Mas se uma encosta na outra... geralmente, no processo criativo, eu não faço parte, assim, né? Em nada. Muitas vezes o Franciano está apresentando para o cliente e 90% das vezes eu estou junto, ele também está apresentando para mim esse projeto. E aí... Então, quem identifica a alma do cliente, quem consegue pegar essa personalização... É o Fran. É o Fran. Ele faz uma entrevista, assim, com... Isso. Esse processo o Fran domina muito bem, consegue entender. A gente tem etapas para isso, né? Inclusive, o anteprojeto é muito amplo, porque a gente acabou criando uma estratégia de fazer o cliente falar também, né? Então, assim, nesse anteprojeto que apresenta, já fica predisposto que o cliente ali é que ele vai realmente conseguir falar o que ele gosta, o que ele não gosta. Ele sempre dá aquele negócio assim, me surpreenda, não vou falar nada, eu quero que eles me identifiquem. Daí o Fran vai lá e tenta sair do quadrado, da caixa, mostrar alguns valores, e tem aquele cliente que, nossa, nunca pensei nisso e é isso que eu quero. Outros, assim, mais conservadores, não, mas eu não queria sair muito daquilo que eu imaginei assim, assado, e a gente vai reformulando. Enquanto ele não olhar para o projeto, não falar, amei, essa é a minha casa, ou a minha empresa, ou enfim, a gente também não está satisfeito. Porque nada mais frustrante do que tu investir valores altos, né? E a gente já recebeu alguns clientes que vieram de outros profissionais, enfim, outras demandas, e relataram, assim, experiências muito ruins nessa parte, né? Não só de não ser ouvido pelo profissional, nunca gostei, o profissional nunca deixou eu mudar, nunca escutou o que eu falei, nunca gostei dessa cor, e aí a gente nunca tem que estar acima do cliente, o cliente está sempre acima de nós, né? Nós estamos ali para servir. O momento que a gente mudar esse pedestal ali e eu ver o cliente de cima, talvez a gente comece a operar com algumas coisas que o cliente se iniba de falar que realmente gostou ou não gostou, né? Então a gente deixa isso bem claro,
para que possa acontecer. Então, naquele momento que eu também estou vendo o projeto, eu já estou pensando na forma de executar ele. Sim. Com quem que eu vou orçar, com quem que eu vou acionar, da parte do começo ao fim da obra, nós temos boas indicações, nós sabemos quem pode executar aquele tipo de produto, não fica nada solto. Então, eu ia te perguntar, vocês hoje construíram uma rede de apoio que seriam os parceiros, ou não? Cada projeto vai, né, até o mercado, busca aquele que está disponível? Não, como é que em funciona? grande parte, né, dos fornecedores, para todos os itens, nós temos mais de um parceiro e algumas empresas que já estão habituadas a trabalhar conosco. O cliente pergunta, mas tem que ser com a de vocês, não pode ser com a minha, com a empresa que tu preferir, né? O cliente às vezes vem com um marceneiro ou alguma equipe de obra que já acompanha ele há muito tempo. Para mim, esse é o melhor caminho, que o cliente durma e se sinta seguro. Entendi. Não vou entrar ali, né, atravessado com alguém porque a minha opinião é melhor. Não, enquanto ele estiver seguro, tá tudo certo. Ah, mas eu não tenho, Mike, eu preciso de um fornecedor. Então, eu começo sugerindo aqueles fornecedores que a gente está mais habituado. E né? que vocês confiam. E que a gente confia. E não é porque o fornecedor dele faria melhor ou pior. A diferença é que a gente tem certo volume, tem certa reciprocidade nesse processo todo, né? Então ele não está vendo só a cliente Vanessa, ele está vendo a cliente Vanessa, o Fábio, o Marcos, sabe? Ele está vendo uma continuidade de projetos que isso facilita a nossa comunicação. Então, realmente, eu posso chegar numa obra e falar de um acabamento e eu saber que ele vai atender isso, eu poder ser sincero, dizer, não, isso aqui está mal feito, tira, refaz, porque eu tenho essa credibilidade com esses fornecedores. E a gente constrói isso dia a dia. Não é com um projeto, com dois, não. É uma sequência, a gente vai vendo o fornecedor também se transformar, se equipar, sabe? Ter fornecedor nosso, principalmente no ramo moveleiro, que tá lá comprando uma seccionadora e me liga, cara, eu comprei uma seccionadora, vou conseguir fazer muito melhor aqueles acabamentos assim, assado. Isso também nos enche de orgulho de a gente estar ajudando, né, uma categoria também a se equipar melhor, a entender melhor. Às vezes eu falo com determinados fornecedores, liga pro cliente, ele só quer ouvir a tua voz, dá uma atenção para ele, né? Saber é se um tá tudo cliente bem. alto padrão, é um cliente personalizado, que é isso que a gente diz, nos detalhes, não está nem no preço, está na atenção. E realmente todos os nossos clientes, independente da metragem, do tipo do investimento, nós consideramos clientes alto padrão. Se ele já investiu, e isso é um diferencial muito grande entre um cliente e outro, ou seja, se um cliente se propôs a investir um percentual num projeto de arquitetura com bons arquitetos, que ele elenca como os melhores, né? Porque o cliente sempre tem 4, 5 nomes e se eu ganhei essa corrida e essa preferência, ele é um cliente alto padrão, porque ele está à frente de muitos outros que acham que isso é um supérfluo, que isso não merece, né? Isso aí eu sei fazer, é só fazer um desenho, é só um negocinho ali e tal. Muitos clientes optaram por não contratar, chegam no meio da obra, estão desesperados, recorrem a nós e a gente vai lá, não, tudo bem, a gente entende, realmente isso acontece. Né? O meu pai fazia isso, meu pai nunca contratou um profissional, ele chamava o pedreiro, dizia aqui, ali, essa parede aqui, ali, e ele só ia verificar depois de pronto. Se ficasse bom, estava ótimo, se não ficasse, ele ficava dizendo a vida inteira que estava bom. E é muito legal que, assim, o cliente alto padrão, independente da classe social, ele é o cliente que preza pelo valor e não pelo preço. Então, desde o início do projeto até o final, ele é aquele cliente que sempre vai entender o valor de cada situação, o valor de cada projeto, o valor de cada situação, independente se ela é cara ou se ela é barata. Ele vai ver valores e não vai ver preço. Isso. Agora, tem cliente que também, muitas vezes, ele está na classe social no topo da pirâmide, eles vai no preço. E isso é uma situação que vai gerando uma bola de neve que não chega praticamente em lugar nenhum ou um resultado nunca tão bom quanto é um cliente que
tem outro tipo de mentalidade. Então, Uhum. assim, é muito engraçado a gente falar sobre isso, né? Porque a gente tava falando antes que o que é o luxo, o que é alto padrão, o que é isso. E às vezes parece que a gente tá entrando numa lacuna onde outras pessoas se acham desmerecidas, né? Aham. Onde, na verdade, o alto padrão não tem nada a ver Não. com classe social, né? Na verdade, até, eu não sei se vocês conhecem, eu já ouvi falar da Doma Arquitetura, lá de São Paulo, tem mais de 1 milhão de seguidores no YouTube, aí no Instagram também. Tem uma boa expressão aí. Arquitetura em escala, né? É, isso. E aí eu fui dar uma olhada, estudada, né, neles, para ver o que eles entregavam, porque que era, né, era febre, viralizou. Uhum. Mas muito me surpreendeu, ao mesmo tempo que é tão grande, mas a simplicidade, né, da que faz à frente. Mas o que me chamou mesmo a atenção, por exemplo, bem dentro disso que tu tá falando, da questão de que o alto padrão não significa que seja o dinheiro que foi investido. Uhum. Ela pegou um apartamento de 15 metros quadrados, na verdade era uma kitnet, 15 metros quadrados, mas assim, era horrível, né? No começo, assim, ela apresenta no início, assim, não daria, quase que inabitável lá. E aí, 15 metros quadrados, ela... Cabe no meu orçamento esse. Aí ela transformou... Às vezes não, e com Sim. 15 metros quadrados, Se olha, for na onde Avenida dá pra Paulista, botar Copacabana, né? Aí É, não era o caso, mas é incrível como ela chegou realmente à personalização do casal que Aham. morava no 15 metros quadrados, casal, Nossa. que estava morando lá e que, né, queria ficar lá, continuar lá, e como ela enxergou eles, e como ela transformou aquele lugar. 15 metros quadrados, que se a gente for colocar, não é alto padrão, não. Foi um alto padrão, ela elevou o Sim. nível daquilo. Exatamente. Uhum. E aí Isso deixou... acontece. E aí, eu olhei aquele... Eu moraria nesse 15 metros quadrados. Talvez seja melhor do que os metros a mais onde eu resido hoje. Sim. E é muito dentro disso, né? Uhum. E outra coisa também que eu acho incrível é a capacidade, né, de quem trabalha com a criação de perceber as coisas. A gente fez uma viagem juntos, eu não sei se eu comentei contigo. Tá. Foi quando eu os conheci. E foi uma viagem super gostosa, agradável. Mas a gente foi com um grupo maior, que foi com o CDA. O CDA premiou alguns arquitetos. Inclusive, quem está ouvindo a gente, queira esfiliar o CDA, a gente falar um pouquinho mais, é só procurar a gente entrega todas as informações. E eles fazem parte do clube. E aí nós fomos viajar juntos. Era um grupo maior e tal. Então, assim... A gente estava próximo de todo mundo, mas não estava próximo de ninguém, na verdade, né? Tava todo mundo ali curtindo e tal, mas cada um vivendo a sua vibe, aí confraternizando aqui. Aí sabe que viagem acontece uns perrenguinhos, sempre acontece, né? Viagem que não tem perrengue não é viagem. É verdade. E aí teve Perrengue chique. chique, nós vivemos vários perrengues chiques naquela viagem. Imagina na Tailândia a probabilidade de um perrengue chique. É. Mas foi, assim, uma viagem realmente maravilhosa. Mas em um determinado momento a gente teve que se descolar do restante do grupo. E aí aconteceu que nós três, a gente acabou sentando, conversando e se conhecendo mais, e eu fui conhecendo um pouquinho mais a essência deles, eles me conhecendo também. E foi tão incrível, né, que no fim, numa coisa ruim, a gente acabou transformando numa coisa boa. E eu comecei a observar mais o Fran também. Nada faltando para você, viu? Mas assim, essa parte criativa que eu admiro demais, que eu não sou arquiteto porque eu não tenho essa veia criativa. Eu tô nesse mundo, amo o mundo da arquitetura, mas eu não consigo, eu não tenho essa criatividade, essa percepção de olhar para a pessoa, conversar com ela, identificar a alma dela, a cultura dela, o gosto dela e colocar isso num papel para apresentar que depois vai se transformar numa coisa linda, né? Então, me abstenho disso. E o Fran, a gente estava assim, essa questão mesmo, né? De ter esse olhar, de enxergar, né? As oportunidades com aquela pessoa. Aí nós estávamos lá no centro de Bangkok e aí eu via lá o Instagram, o Fran postando imagens e tal. Eu disse, meu Deus, eu tava do lado dele, eu não vi isso. Onde foi? Em que momento? Do senso estético. Fran, chega aqui, me diz, em que diferenciado. momento que tu enxergou aquilo? Eu não lembro, eu não vi. Bangkok nem é tão bonita. Como é que tu conseguiu deixar bonito? No ângulo certo, tudo é bonito, né? Nossa, eu assim, pega o meu ângulo melhor aí, por favor. Faz uma foto minha, Faz uma por foto favor. minha. Mas teve fotos também da imagina. modelo. Tivemos, né? E, enfim, essa personalização levando para o alto padrão é muito a visão que vocês, que são da criação, conseguem captar. Que vocês conseguem trazer. Que foi o que aconteceu com esse 15 metros quadrados, por exemplo.
exemplo, né? Essa capacidade, eu acho que está muito dentro disso. Talvez aqui a gente separe, né, os meninos dos homens, né? É essa percepção de entender que o luxo não precisa ser, não é necessariamente o alto padrão, o luxo às vezes pode ser brega. Né? Com certeza. Dependendo da escolha, o luxo não vai É trazer. uma linha muito tênue entre um e outro. E agora, para quem está assistindo a gente, que de repente assim está tentando, né, buscar inspiração, e vocês, né, como inspiração, Fran, nessa questão mesmo assim de criação e de enxergar isso, tem algum jeito disso acontecer, que aflore na pessoa, ou que ela possa se perceber dessa forma, ou assim, é nato? Tu nem percebeu quando isso aconteceu, isso veio de ti, assim, essa percepção? Eu acredito que é uma construção, né, da própria experiência do que a gente já tem, mas eu acho que, assim, apesar de que algumas coisas a gente tem que ter dentro de nós mesmos, né, querendo ou não, é um pouco de talento que a gente carrega, né, consigo, né, mas eu acho que muito disso é a observação. Eu sempre falo pro pessoal que trabalha comigo ali na criação, que me auxilia ali junto comigo, eu tenho meus braços também, né, ali, né, mas eu digo para todo mundo que é igual quando a gente tá. Eu sou sempre mais quieto, né? Sempre mais quietinho. Porque eu sou muito mais observador do que comunicativo, né? Então, Porque assim. cada um se encaixa, né? Comercial, criação. Eu acho que a gente, quanto mais observa, quanto mais a gente filtra, quanto mais a gente tem o poder de observar as coisas e o tempo também, né? A gente consegue entender o que de fato é necessário e o que de fato a gente pode colocar como item agregador, né? E então fazer o casamento disso, né? Porque assim, a gente vai percebendo que quanto mais... Aquela questão da frase do menos é mais, né? Por que o menos é mais? Porque a gente... Tudo que é muito poluído, tudo que é muito cheio, tudo que é muito bagunçado, é tudo muito... demais, né? E aquilo perde a essência. É igual quando se tem... Por que uma tribo tem um cacique só e não tem 4, não tem 5? Né? Porque um só é o filtro de várias coisas, né? Então, e uma tribo é a quantidade, né? Não é qualidade, é quantidade, né? Então é maioria, é peso. Então, a mesma coisa na própria decoração, na própria arquitetura, quando tu olha uma casa cheia de elementos e cheio de coisa que tu não consegue identificar o que é mais, o que é menos, o que é, né? E às vezes numa decoração tu percebe que só tem uma poltrona no meio de uma sala branca. E tu olha como aquilo é lindo, né? Porque impacta, né? Como impacta, né? Porque é a questão do vazio, né? O vazio é uma coisa que preenche. Também comunica. Contraditório, né? Mas na própria linguagem de tudo, na comunicação visual, tu olha uma loja que às vezes tem uma loja do lado da outra, tu percebe que uma loja tem um símbolo tão pequeno e na outra loja tá cheia de placa. Qual que te chama mais atenção? Aqui tem um símbolo pequeno, porque é onde o teu olhar vai. Mas é tão difícil tu ser uma pessoa que consegue atingir isso, né? Que consegue atingir essa maturidade de não encher de coisas, né? É um nível de clareza, né? Pra sobre tudo, as coisas. né? Pra gente se arrumar, pra gente decorar, pra tudo na vida como um todo. Então, isso é um fruto da observação. Isso é um fruto da maturidade de saber observar e saber enxergar o que de fato aquilo precisa. Quando uma pessoa está conversando comigo sobre o que ela quer de um projeto, o que ela não quer, por mais que ela fale e tudo mais que a gente retire, a gente observa por que ela falou tudo isso e da onde que a gente tira a essência disso para daí então propor o que ela quer. Porque às vezes ela diz que quer tanta coisa, mas às vezes ela nem quer nada, né? Às vezes a gente mostra uma coisa e diz assim, e ela percebe e olha, nossa, eu nem sabia que eu podia ter isso, mas agora eu quero, né? Então, e essa a observação. Assim, ó, observação. Então, assim, em resumo, observação. Exatamente. E eu tô feliz demais com os teus apontamentos, porque eu percebi agora que eu tenho um cabelo minimalista. Exatamente. Ele não é vazio, cabelo só, já ele é minimalista. Menos é mais. Menos é mais. Chique, né? O menos é mais chique. Cabelo à frente do seu Mas, tempo. Vanessa, também fazendo um gancho sobre isso, que é muito importante falar, porque isso realmente foi uma virada de chave nos últimos anos, que corrobora com o que o Fran falou e também com o que a gente fala desde o início, é que o tamanho da coisa não é mais considerado uma essência, né? Ter uma casa de 1.500 metros quadrados
né, ambientes sem uso, não que eu não ache lindo, né, ter, mas quais são realmente, o que aquilo te agrega, né, o que aquilo te traz. Quantas pessoas irão habitar? 20? É Exatamente, muito mais desafiador para nós desenvolver um projeto em 15 metros quadrados onde tudo tem que funcionar do que num papel Sem em dúvida. branco de uma sala imensa que a gente sabe que vai ter muito bom gosto, as coisas realmente vão ter que estar bem atendidas, mas o desafio está nos pequenos espaços, né? E isso não é só uma exceção de alguém que não tem condições de ter um apartamento maior. Às vezes é uma necessidade ou uma essência, a pessoa viaja muito, se desloca muito, não tem tempo nem de manter aquele imóvel, né? Na pandemia a gente viu muito disso. Às vezes a pessoa morava lá num palácio, os funcionários não podiam nem chegar, porque nem poderiam sair de casa. Tinha um casal lá com um filho morando numa casa que ele não conseguia nem cortar a grama, limpar o vidro e fazer essa manutenção. Então, assim, hoje tudo isso é um reflexo do que é o ser, né? É legal ter uma casa, botar o pé na areia, né? Na grama, ter uma piscina, é legal. Mas será que essa dosagem não tem que ser mais filtrada? Será que realmente, como a gente falou um pouco antes, quando chegou aqui no ar, aquela sala que a mãe tinha, né? A sala da visita, não podia nem mexer na almofada, os porta-retratos devidamente alinhados, não podia passar por ali, né? Só quando a visita viesse para chegar e sentar. Então, a gente precisa desse tipo de ambiente, traz até uma carga negativa, uma energia de desuso, né? É verdade, né? A gente tem lá em casa, a gente tem uma sala que nunca foi usada. Nunca foi Exato. usada. E ela tá lá. separada ainda, ela era separada do resto, hoje tá tudo a integrado. porta, né, de entrada. Era assim, Exato. entrava ali, tinha o hall, a sala, as almofadas todas, assim, parece que estou vendo na minha cabeça Também. toda. Agora, só vocês falaram, eu achei muito interessante esse aspecto do quanto vocês personalizam com base nas questões pessoais das próprias pessoas. E aí, sem querer usar um trocadilho, mas eu queria saber até onde se tem um teto para isso. Porque, assim, o Mike falou uma coisa muito interessante, que eventualmente, quando acaba um projeto, vocês pensam, eu não moraria aqui, porque tá tão a cara daquela pessoa que ficou tão íntimo dela, mas tem aquele ponto, assim, que tu fala assim, amigo, olha só, isso aqui não vai dar para fazer, porque não vai ficar bom. Você chega nesse embate em algum momento também? Como é que funciona isso? Antes de o Mike responder, eu até vou falar um pouco sobre isso, porque não é nem a questão de... Não é que eu não moraria ali, né? Que eu acho que talvez o Mike até se equivocou na situação da questão de estilos, né? Sim, porque claro, assim, claro, a claro. gente Não, eu nunca entendi deixa também a gente fala pro cliente, o cliente diz assim, porque eu posso falar o que eu penso, eu posso dizer, de uns que já chegam assim, ressabiados, né? E a Foram gente muito fa- e a gente- maltratados, E a gente diz assim, não, tu pode falar o que tu quiseres, mas assim, eu sempre vou te dizer quando tu tem que parar e quando tu não tem que parar. Certo. Isso a gente vai ter essa voz, né? Ao mesmo tempo que eu deixo ele falar, ele precisa também me ouvir, né? Então, tudo são situações que a gente equilibra para poder chegar no melhor local. É como o Mike falou, a Teto não tem um estilo, né? O estilo é o do cliente, mas a Teto tem uma identidade. E se a pessoa buscou a Teto, ela vai levar essa identidade com ela. Independente se ela é clássica, se ela é minimalista, se ela é do preto, se ela é do branco, se ela é do amarelo, se ela é do colorido, se ela é do cheio ou vazio, né? Então, ela vai ter a identidade da Teto. Isso é muito legal, porque as pessoas entram, às vezes, num condomínio onde a gente tem 5, 6 casas projetadas dentro dele e eles falam assim, cara, é engraçado, né? Vocês têm 6 casas lá e uma não tem nada a ver com a outra, mas tu sabe que foi a Teto que fez, Legal. sabe? Nossa. Alguma coisa, né, nesse olhar remete a uma essência, Quase né? como se fosse a alma, né? Exatamente. Da marca imposta Aham. ali de alguma forma Mas sutil, todas mas que existe. elas, a busca é pela personalização, pela identidade mesmo. Mas aquilo que tu falou ali sobre ter um teto para determinadas coisas, sempre é bem orientado, né? Claro. A gente não deixa o cliente cair em ciladas, né? Só porque ele pediu, vou colocar, só porque, né, ele viu assim, assado. A gente tem que explicar. E tem coisas que realmente se faz necessárias a gente se impor, não no sentido negativo, mas mostrar.
olha, a gente já viu isso acontecer. Vou te salvar aqui, tá? Já Vou vi te isso salvar. acontecer, teve esse problema. Será que a gente não pode rever essa parte? Será que realmente isso é exatamente o que tu imaginou? E muitas vezes a gente até se propõe a colocar no projeto, né? Faz a imagem, renderiza, tudo certinho, porque hoje a gente tem uma qualidade visual muito grande, a gente consegue incrível, né? dar essa noção antes do cliente construir. No passado, não. Né? Era croquis e tipo, entregava uma fumaça engarrafada, né? Não, e Depois é que tu vai ver o que vai sair. E hoje aconteceu isso ainda, né? Hoje foi engraçado que hoje de manhã aconteceu uma situação muito parecida com isso, porque a gente tem um espaço onde nós fizemos vários ambientes e até que a gente chegou no lavabo, né? Na execução disso, né? A gente estava executando um lavabo numa fase de orçamento de um projeto que já estava aprovado, o cliente já tinha amado aquele projeto, estava tudo legal e a gente começou a orçar esse projeto. Só que o orçamento começou a ficar caro, e a gente tentou achar situações para descer um pouco esse valor, e não dava jeito. E aí o Mike falando comigo, Fran, vamos tentar fazer dessa forma então, buscar um outro material, buscar um outro tipo de função para poder conseguir fazer o mesmo projeto ainda. E eu falei para ele assim, e eu falei para cliente também, né? Eu disse assim, não, vamos parar que a gente já está se enrolando demais já nessa situação. Vamos repensar num outro projeto, vamos repensar uma outra situação, reprojetar, né? Porque a gente também entendeu que, vamos gastar demais num espaço onde não precisa tanto. Não vale a pena. Né? A gente quase entende. A sala de visita da tua mãe, Sim, né? e o cliente pode investir nisso, mas a gente também entende até onde isso está caro ou barato. Que é a questão do valor que vocês estavam falando antes, né? Que daqui a pouco não teria tanto valor aqui, teria preço. Não teria E a gente valor. já estava numa consequência onde ia se gastar esse valor. Só que depois, lá na frente, a gente ia tentar e ver se precisava disso tudo, né? Às vezes não precisava. Às vezes eu digo para o cliente, assim, cara, aquela peça vale a pena. É caro, sabe? Ela realmente é muito mais do que algumas outras situações, mas, cara, isso vai fazer uma diferença no teu projeto. Não tem nada igual, não tem nada parecido. Vamos embarcar nessa. E eu falo, a gente diz e chega lá. Só que tem coisas assim que não adianta, sabe? Não adianta, Gabo, tu despender de um valor onde de repente não consegue mais gastar no restante. Né? E isso é a importância de ter um profissional, né? Que sabe os caminhos, que conhece, sabe o que funciona e tá junto. Até hoje mesmo uma pessoa veio conversar comigo, eu quero fazer uma transformação aqui e tal. O que tu acha? A gente faz isso. Aí eu comecei a dar algumas ideias. Acho que poderia fazer isso. Aí eu parei e disse assim, quer saber? Contrata um profissional. Contrata um arquiteto, porque ele vai ter uma visão, uma percepção muito mais ampla. Ele vai poder realmente encontrar forma de atender a tua necessidade, realmente deixar tu encantado, porque a personalização é isso, né? Tu encantar o cliente é quando tu encanta ele. Tu pode encantar ele com uma caneta azul, mas você pode encantar, ou então com uma peça da Simone, né? Que aí é uma obra de arte. Única, né? É única. E aí, então, eu falei, procura um profissional. Cria com ele o teu espaço. Eu tenho certeza que não tem como dar errado. Porque senão é uma casa muito engraçada que não tinha teto e não tinha nada. Essa foi boa. Não é? Gostei. Acho que vocês podiam colocar lá na fachada. Essa a gente vai usar um dia. Muito boa. Ai, mas é inspirador mesmo falar sobre isso, né? Porque a gente está falando de vidas, né? Não atuamos na área da saúde, porém faz muito sentido, né? Então, quando é projetado algo, e ainda mais com essa visão, né, que vocês têm, não é à toa que a Teto está onde está hoje, e de conseguir transformar muitas vidas, né, principalmente nesse período que foi passado, né, onde as pessoas voltaram para dentro de casa, e aí conseguir compreender essa alma, né, e aí gerar um bem-estar, né, da pessoa, porque muitas vezes depois de um dia cansativo na rua, eu quero só chegar na minha casa. E eu tenho... E todo dia é cansativo. E aí, quanto mais a tua cara tiver, quanto mais personalizado for o teu espaço, muito mais bem-estar eu vou estar trazendo pro meu ser, pro meu corpo. O teu carregador da tua bateria é aquele ambiente. E aí vocês fazem
total diferença nesse Alguém quer um processo. cafezinho falando em carregador? Não, aqui. Eu quero, pode. E Deixa aqui. E aí a gente vai caminhando mais já para a conclusão desse bate-papo tão gostoso e tão prazeroso, assim, particularmente para mim, porque eu gosto demais desse momento, assim, quando a gente está falando disso, né, dessa transformação, dessa personalização. Tanto é que lá na loja eu recebo diversas vezes, assim, clientes, consumidores, né, que são leigos e de certa forma, a gente contribui e a minha missão lá sempre foi, né? Desde o dia em que a gente montou o projeto da loja e com a minha sócia, eu falei assim, nós não vamos ser mais um, nós vamos realmente montar uma loja diferente na questão visual, de que o cliente vai entrar e ele vai se sentir confortável, ele vai ter condições de escolher aquilo que vai atender, né, a necessidade dele, o prazer dele, né, do investimento que ele está fazendo para o lar dele. E eu me deparo muitas vezes assim com o cliente lá e ele fala muito, eu estou procurando tal coisa, aí eu tento entender. Para qual ambiente, né? O que tu busca? Tu quer funcionalidade? Você quer beleza? Qual é o que tu procura? E muitas vezes a escolha dele naquele momento poderia gerar um faturamento de valor maior pra gente. E aí eu falo para ele, não leva isso. Isso não vai funcionar para aquilo que tu tá procurando. E tem essa outra opção, o teu investimento financeiro até vai ser menor, mas isso vai te trazer muito mais funcionalidade, que é o que a gente entrega lá, né? Ferragens que possam trazer funcionalidade, bem-estar, etc., que vai compor junto com a ideia que lá inicial de vocês, quando vocês criaram aquele ambiente. Então, tudo tá casado, né? Então, tudo tá junto, a gente constrói junto. Então, isso me traz muito prazer. E ele precisa ver isso funcionando, né? Por exemplo, na loja. Hoje, o adulto, as pessoas que estão fazendo um projeto hoje, principalmente as que vão lá no escritório, a gente fala assim para eles, chega o final de semana, vão na loja tal, vão na loja X, na loja Y. É um playground para eles, porque eles não são só visuais, eles são sensoriais também. Eles gostam de mexer, de botar a mão. E às vezes eu digo, vai naquela loja, na Dona, por exemplo. Na Dona. Vai lá na Dona, vai lá de manhã, mas vai sem compromisso. Vai lá para enxergar, para observar, para ver como é que funcionam as coisas, porque às vezes eles não sabem a quantidade de opções que tem para colocar numa gaveta. Sim. Né? Uma gaveta não é só para guardar um objeto. Uma gaveta é para tanta coisa, né? É para organizar, é para otimizar, Sim. né? E é para valorizar também, às vezes, alguma peça, um produto, né? E olha quantas opções tu tem nisso, né? Do puxador à ferragem, né? Isso é a personalização. Agora, aquilo que não só personaliza, que vocês personalizam muito, né? E isso é muito legal hoje em dia, poder botar as iniciais do cliente num puxador. Sim, total. Mostrar para ele que realmente ele é dono daquele espaço, tu pagou por ele, ele é teu, então usufrui disso. Como também dessas facilidades que hoje em dia uma lixeira embutida tem 1 milhão de modelos. Qual que vai te atender melhor, né? Uma tábua de passar embutida não é a mesma, não é igual. Então, como é que tu gosta de passar roupa? Então, tudo isso traz um universo já muito amplo, que a Dona é focada nessa preocupação, né? Vamos fazer uma casa smart, assim, a casa smart, eu sempre falo pro cliente, a casa smart é a casa inteligente, é a casa que ela vem a teu favor, né? Tu não vive escravo dela, e ela realmente contribui pro teu dia a dia. Então não deixe de visitar, só pegando esse gancho, Dona Ferragens, Rua Domingos Neto 55, bairro São Luís, em Criciúma, ou pela internet no www.donaferragens.com.br. E lá no Instagram a gente sempre, todos os dias, está levando conteúdo e realmente trazendo luz para muitas soluções, né? Porque a ferragem, ela traz a solução para aquilo que vocês colocam no papel e que precisa ser executado, né? E aí a gente busca muito isso. E aí, complementando isso que você estava falando, Mike, o organizador, por exemplo, um simples organizador de acessórios. Eu tenho algumas coisas, não muito pouco, mas eu tenho em caixinhas, que tá dentro de uma gaveta, no fundo de uma gaveta. Eu acabo não usando, porque elas não estão expostas. Então, quando tu abre uma gaveta e as opções estão na mão,
você consegue. Nossa, eu tenho isso. E aí coloca, se sente bem, porque aí encontrou uma peça que às vezes estava lá visual. esquecida. E aí te sente bem, sai bonita, né? Sai se sentindo bonita, né? Então, faz muito, muito a diferença de realmente ter um espaço personalizado, né? Personalizado conforme a tua necessidade, funcional, bonito, né? Nossa, e é uma esfera muito bacana eu também tenho uma teoria, né? Que a cozinha e a lavanderia, elas são os ambientes que eles precisam ser bonitos, funcionais e tudo mais. Tu tem que ter prazer de estar ali, né? Principalmente a lavanderia, né? E onde tu recebe a visita, que antes era na sala da frente, agora é na Agora cozinha. exatamente. Né? Naquele espaço integrado. E, sim, e isso ele tem que trazer isso, né? Ele tem que ser visual, como tu falou, porque não é só nos acessórios, nas joias e tudo mais, que é muito bacana, porque realmente tu vê e aquilo, né? O closet é um sonho de todo mundo. Não é um sonho da Das mulher mulheres, e nem da com Barbie, certeza. não, é um sonho, Hoje é é o de sonho todos, da pessoa moderna, né? É. A pessoa que quer se sentir, visualizar a roupa antes de colocar, ver isso, né? Esse padrão organizado. Organização, né? Ela atinge a todo mundo, né? E por exemplo, detalhes simples que projetualmente, desde o arquitetônico, já são pensados, um louceiro, uma despensa, né? Aquela que tu visualiza mesmo, tu enxerga os produtos, não deixa aquilo lá atulhado num armário. Então, tudo isso é ser inteligente no processo que vai realmente gerar facilidades, né? Até para quem tá ali, seja às vezes o nosso cliente, ele não cozinha, não passa, não lava, porque, enfim, ele tem a profissão corrida, tem funcionários em casa, mas essas pessoas também precisam ser atendidas, né? E aí vai ter aquele momento que elas não estão ali, tu precisa ir lá e precisa se sentir também atendido nessa organização. Isso é muito bom. Né? E a dona, ela nos deixa cheio de criatividade. Eu achei legal, outro dia, há pouco tempo atrás, tu inclusive postou um stories não, no feed da dona, de um negócio embutido assim que sai para a criança poder subir. Sim. Sabe, são soluções assim que para poder ter acesso à pia. E são ideias que se pode ter para tornar esses ambientes mais agradáveis e inteligentes, utilizáveis. Smart. Não sei se né? Porque acaba trazendo, contribuindo até para o desenvolvimento, né, da criança, né, neste caso, né, nesse ambiente, porque a criança pode ser autônoma, né, e passa a ser autônoma sobre ela, né, e tu criar um ambiente desse que ajude, que facilite, né, é incrível. Por isso, né, reforçando, a casa, o lar, realmente faz toda a diferença no bem-estar e até mesmo no bom desenvolvimento de quem tá lá, quem convive lá, quem vive lá, né? É incrível. Eu amo, é um universo. Pena que eu não tenho dom para arquiteto. Eu sei que vocês, inclusive, ficam. Eu já ouvi outros podcasts que vocês participaram. É até uma emoção, né, para ver o projeto executado, porque vocês pegam aquela coisa do sonho mesmo, né, e transformam em algo palpável, físico, né. Então, acho que também quando vocês se enxergam dentro desse espaço que foi criado pela Teto, é excepcional, maravilhoso. Eu imagino que seja para vocês essa sensação, né, de se ver ali dentro, né. O processo todo é rico, né? Porque a gente se encanta no alicerce. A gente já tá emocionado. Né, sabe? Quando tu começa a ver aquela planta se formando, e no nosso protocolo e metodologia a gente também tem esse desenvolvimento junto com o cliente, para não sobrecarregar o cliente de informação, para que ele possa tomar as decisões nos momentos certos, né? Então, primeiro a gente elabora o arquitetônico, é feito toda essa elaboração, depois é que a gente vai entrar no interior, já numa fase de uns 30% da obra onde ele consegue enxergar quais são as vistas que ele vai ter, quais são os ambientes, que dimensionamento isso acontece. Na hora da planta ali é onde todo mundo começa a respirar fundo, assim, pronto, agora só vai, sabe? E isso nos enche de emoção, sabe? Às vezes o Fran não consegue ir na obra, eu vou numa obra, mando
as fotos, ele fica todo emocionado, bate foto desse cantinho, deixa eu ver essa situação, porque ele sabe como criador, né, o valor de cada negativozinho que tem ali, que às vezes o pedreiro lá na obra, não, vou fazer assim, o Fernando assim, não, manda ele rebaixar e fazer, porque isso faz toda a diferença. E no final faz toda a diferença. Um frizinho a menos numa fachada pode acabar com um projeto ou com uma percepção visual que ia melhorar muito, enfim, uma cor, etc, etc. E no nosso Instagram a gente não consegue expor isso. Infelizmente, na parte vendável, né, falando em algoritmos e interesses, nem tudo a gente consegue expressar dessa forma. A gente até gostaria de ter uma câmera, um BBB ao vivo, né? Tudo que eu vou, eu vejo. Tem projetos riquíssimos, né, em detalhes que a gente nunca conseguiu nem postar, né? Por alguns motivos, às vezes o cliente não finalizou. Sim. Agora a gente até está tentando ver como que a gente vai mostrar essas fases de uma forma bonita também, para que o cliente entenda as fases da obra. E também tem esse processo. Não tem tempo para fazer uma obra dessa, né? Até tu não te entrega, não. Se tu não executar em X tempo, a gente não te atende mais. Tem um cliente há 5 anos executando um projeto e na mesma euforia ele nos liga, a mesma euforia a gente vai para tentar, né? Agora eu vou fazer esse ambiente, agora eu vou fazer o outro, agora eu vou... Fica um ano sem paisagismo, agora eu vou fazer o paisagismo. Cria uma nova emoção, uma nova expectativa. Então, assim, é bacana aquele que pode executar tudo e entrar com a casa pronta, é maravilhoso. Mas também é bacana aquele que vai curtindo as suas emoções, né? Em doses homeopáticas, ambiente por ambiente, porque financeiramente ele pôde fazer dessa forma, mas ele está fazendo. E esse benefício vai até sentir mais emoção, talvez. Exato. Não, e é o que eu ia dizer, esse benefício de ver pronto não é nem só nosso, porque muitas vezes existem várias situações de que o cliente mesmo fala para nós. Quando a gente vai visitar, a gente vira amigo, né? Então a gente vai num jantar, vai num happy hour, vai na casa do cliente ou vai no comércio do cliente, enfim, no que ele projetou, e ele fala para nós assim, pá, Fran, aquela cadeira, sentar naquela cadeira, ver aquele sol entrando naquela janela, ou aquele solzinho gostoso que está sempre entrando por aquela fresta. Então, sabe, tudo foi feito pensado. E é engraçado que eles assim, aqui que bate ali, ela entra por nada, assim, né? Parece que foi pensado. Né? Parece até que foi pensado, ele fala. Mas é legal porque tu começa a enxergar o olhar do cliente, né? O olhar do cliente começa a trazer para nós as coisas que a gente pensou, né? E isso é um benefício para nós. Às vezes teve um cliente nosso que falou assim, eu indiquei vocês para umas amigas minhas. Vou até repetir a frase porque eu falei errado, mas ela disse para nós assim, eu indiquei vocês para uma amiga minha, que eu disse para ela, eu preciso que tu viva essa experiência de ter um projeto com a Teto. Para te poder entender como é legal o contato que eles têm, a conversa, tu conversa frente a frente, diz o que tu quer, o que tu não queres, e só vivendo tu vai entender o que é ter um projeto com eles. E hoje a gente está fazendo um projeto com eles. Eles são do Rio Grande do Sul. A amiga nos contratou. E a amiga nos contratou. Então a gente está vivendo esse processo agora. E é muito bom tu ouvir isso, né, do cliente, porque a gente faz porque a gente gosta, né? E aí cria a gente acha que é necessário. Compromisso duplo, né? Porque não pode decepcionar a nova cliente e a antiga, né? Eu sempre falo isso. Quando tu é indicado por alguém, a gente tem um compromisso duplo, se não triplo ou mais, né? Porque a pessoa que está te indicando, ela precisa escutar esse retorno. Não, senão ela vai ficar, eu nossa, ainda bem. Né? Exatamente. Então, assim, tu tens esse compromisso e ela tem que devolver isso. Ela tem que dizer, né, para a pessoa que indicou. Nossa, e esse mesmo cliente vai indicar outros e por aí vai uma corrente, né? Eu acho que é meio que por esse caminho que se cria, né, uma identidade, né? Exatamente. Não nasce do nada, né? Uma andorinha só não faz verão. Não, e tá fechando 5, né? Fechou 5 anos. Não, já passou. Tá em 6, eu acho. 6? Agora. Tá indo pro 7. Não, então é que tá às vezes a gente erra. Quantos anos ela tem? Tem 5, sabe aquela idade? 30 anos que não sai mais. Interioriza. E isso de escritório, né? Fora o tempo de vivência, outros escritórios, outros trabalhos. Mas eu tenho certeza que lá atrás vocês, lógico, né? Pararam e pensaram onde é que a gente vai estar daqui a alguns anos. Não tem como não ter feito isso em algum momento, porque ninguém dá certo se não olha para o futuro. E eu acho que também outro ponto bem importante é
onde eu vou estar e com quem eu vou estar, né? Qual é o meu público? Quem são os meus parceiros? Quem são os meus colegas? Que perfil que cada colega, né, de trabalho vai ter, né? Que eu vou buscar. Então, acho que isso é fundamental para o sucesso. E eu creio que isso é uma das contribuições que a gente pode deixar, talvez, para o público que esteja nos acompanhando, é exatamente ter essa visão de quem é o público, visão do que você vai entregar para esse público e quem vai estar com você para então caminhar junto, né, de mão dada, para conseguir alcançar esse objetivo. Eu acho que isso é A o gente precisa segredo. ter uma estrada e enxergar ela, né? Numa corrida, quem é que ganha, né? Às vezes, né? Quem tá olhando o final ou quem tá olhando para os lados e se comparando, né? Para ver quem tá correndo mais. Quem tem foco, quem tem direcionamento, quem tem tem um objetivo bem traçado. Objetivo traçado é o que a gente faz. A gente sempre busca não ficar olhando para os lados, tentando se comparar a alguém, ou se comparar a um arquiteto que é melhor ou que é pior. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Cada um tem sua trajetória, cada um tem seus clientes, cada um tem seu... Sim. Né? E o mercado é vasto, né? A gente não consegue atender sozinho. Por isso que muitos arquitetos se dão tão bem também, né? Exatamente. Eu sempre... Enfim, eu sou muito atento a isso, né? Para que também a gente não ache que está numa posição em que não está, né? E eu acho que ter essa humildade e essa essência no dia a dia é muito importante. Essa semana mesmo, um fornecedor falou assim, nossa, mas é tão legal porque a gente escuta falar mal de alguns arquitetos e tal, mas nunca ouvi falar nada da Teto. Aí eu falei para ele, mas isso pode acontecer um dia. E o dia que alguém te falar, não precisa nem me falar o nome, mas me diz o que ela falou, porque com certeza eu vou estar corrigindo alguma coisa. Porque por mais que às vezes as pessoas falam por maldade, alguma situação tu pode aprender com isso, né? Pelo bem e pelo mal. E a gente tenta se corrigir, recalcular a rota sempre, né? Será que eu não estou achando que né? O tal do subir para a cabeça? Será que eu não estou achando que eu estou falando com um cliente mais do que ele merece? Ele é meu cliente, eu tenho que respeitar isso. E a opinião dele, ela tem que ser respeitada. E eu não tenho medo de pedir desculpa. Fulano, eu errei mesmo. E te peço desculpas e a gente vai tentar corrigir. Eu acho Às que vezes dói até no bolso ou uma situação do escritório que veio errada e eu percebi que o cliente vai ter um prejuízo e eu, né, converso com o fornecedor e tal, tento absorver aquilo, porque realmente é um processo que ele não admite muitos erros, né? Ele tem que ser exato. E é cruel, né? Eu sempre falo pro fornecedor quando acontece alguma coisa errada, se coloca no lado do cliente, porque na tua casa tu não ia aceitar. E isso basta. Mas isso é legal porque fideliza, inclusive, algum cliente que pode ter tido algum ponto de insatisfação momentâneo e que vocês corrigiram a rota. E por corrigir essa rota, fidelizaram essa mesma pessoa, que vai estar indicando vocês depois. Exatamente. Isso até porque erros, né, desvios no processo é bem normal, acontece, né? Por mais bem calculada a rota. Não, e se tu tá trabalhando com pessoas sensatas e inteligentes, tu sabe que em determinado momento pode ser que o calor da emoção, e a gente entende que às vezes o cliente mais acalorado vai lá, né? Para nós mesmos reclama. Aí vamos tá? e viemos, Depois obra é uma dor de cabeça. Exatamente. E às vezes ele tá estressado também com o trabalho dele, ou com o processo da obra, ou com algum fornecedor que em vez de buscar a nós para levar um problema, leva o problema para o cliente num sábado à tarde, sabe? Pô, eu tô ali disponível de plantão para resolver isso e ele leva uma dor de cabeça para o cliente. Eu acho inadmissível. Eu acho que o cliente, ele realmente não merece passar por coisas que ele não tem nem como resolver, só vai levar a preocupação desnecessária. E a gente tenta administrar esse caos, porque existe, infelizmente, alguns profissionais que acham que o caos é perfeito, mas não tenta solucionar e sim causar mais problemas. Por essas e outras que, se você precisar de um arquiteto, aí vocês contem com a Teto. O meu terceiro trocadilho do dia aqui, eu acho que a gente já pode encerrar antes que faça Gente, mais alguma. Maravilhoso esse bate-papo. Eu sabia que ia render muita coisa boa. Eu espero realmente que quem tá com a gente até esse momento tenha gostado do conteúdo. Vocês são riquíssimos, tem muita coisa para entregar e pode com certeza servir de inspiração para muitos, né, que estão aí vivendo esse mundo da arquitetura tão complicado e tão lindo ao mesmo tempo.
Então, gente, a gente deseja todo sucesso para vocês e, mais uma vez, obrigada. E se quiser, então, agora deixar as redes sociais de vocês, não sei se é o Mike que faz essa Comercial. parte comercial, afinal de contas, né? Pode falar ali pra câmera ali. Eu acredito que quem não nos conhece ainda, né? O Instagram Teto Arquitetura tá sempre bem atualizado, né? Assim, algumas das nossas vivências. Não temos o perfil de dicas e do faça você mesmo, não. A gente realmente vende o nosso trabalho e gosta de ser comprado pelo aquilo que a gente faz, e eu acho que quem tem interesse, né, mesmo as pessoas que não estão buscando um arquiteto, mas gostam do universo da arquitetura, que acho que na televisão mesmo, né, no streaming hoje, da TV, os programas mais procurados são os programas de obra, né? Verdade. Então, assim, por que não, né? Nos sigam e a interação é muito importante. Às vezes uma dúvida lá, eu tenho um projeto, eu tenho um arquiteto, a gente está sempre disposto também a auxiliar. Esse produto eu comprei na loja tal, ou foi o fornecedor tal que resolveu. Às vezes ele tem algo que é muito parecido e ele também gostaria de uma opinião nossa e a gente está ali à disposição. Show de bola. Legal. Tá pago. Tá pago a academia Tá pago, também, né? A gente se encontrou cedo hoje, malhamos, já Pois é. tá paga essa Que conta surpresa, também. né? E agora o Virarem podcast. no mesmo lugar. surpresa. Pessoal, obrigado por terem acompanhado então a segunda edição do nosso podcast. Não deixe de ativar o sininho no YouTube para continuar acompanhando esse nosso conteúdo, também os episódios disponíveis no Spotify. Lembrando sempre que essa é uma produção oferecida por Dona Ferragens, loja completa com mix para te atender em todos os seus anseios para você que está construindo ou reformando. Não deixe de visitar www.donaferragens.com.br, o @ da marca no Instagram, que é o Dona_Ferragens, e esse podcast está disponível além do Spotify no YouTube também, com os cortes, os bastidores, no dona.pod ali no Instagram, tá bom? Até uma próxima, muito obrigado!